Pois então, obras com protagonismo feminino sempre foram encaradas com uma certa repulsa pelo público em geral. Digo isso de uma forma generalizada dentro da arte, bem pelo fato de que tanto o autor, personagem, qualquer figura feminina que esteja ligada a alguma coisa, sofre algum tipo de retaliação mesmo antes ou até depois do contato com o público. E isso vem até mesmo do seu próprio público que as representa. Sim, mesmo que em sua grande maioria as críticas vazias e de cunho machista venham do público masculino, a desvalorização e o autodesrespeito vêm delas mesmas também. Quer um exemplo? É só você parar para tentar ouvir por que certas mulheres gostam tanto do filme 365 Dias. Aliás, eu já quero começar dando a referência importantíssima de um vídeo da Ana Franskovia, vulgo a Nômade Cósmica, onde ela problematiza esse mesmo assunto, porém mais focado no mundo da música. Esse canal é tudo de bom. Apoie o trabalho dela, pois essa mulher não tem medo de ser o que precisamos ser por aqui. Tem a atitude e competência de mexer na ferida e bem aonde ela dói. Link aí no bolso! Por mais que estejamos voltados a relações de representar significados de certas decisões com personagens femininas, fica um tanto difícil para entender certas simbologias e parar para prestar atenção no que esses signos representam. E não é para menos, pois Kazuo Koike traz em Lady Snowblood um tema deveras comum em histórias, mas que nas mãos certas vira algo didático e com muita relevância. Essa história vai além de ser só mais uma obra com sangue, matanças, mulher pelada, apesar de alguns exageros, mas isso mesmo sendo explorado na época do seu lançamento, temos aqui a importância de compreender do porquê isso acontecer assim e dessa maneira. Assim como eu trouxe tópicos importantes sobre a exploração do corpo feminino e crítica à indústria pornô no meu vídeo sobre o mangá gigante, muita coisa aqui pode ser reaproveitada, mas com outro viés. Porém, tão atual e necessário de ser debatido como qualquer outra obra que esteja voltada para esse prisma. Por mais que os autores tenham que se utilizar desses símbolos e imagens dessas obras, fica claro que a mensagem que está sendo enviada ali precisa ter a sua atenção e compreensão de como isso foi empregado dessa maneira, mesmo sendo de forma tão explicada, porque para muita gente entender precisa desenhar. Mas antes de menos, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o seu like para apoiar o trabalho deste lobo solitário, pois é de graça, você não paga taxas nem impostos e muito menos tributos, e também ajuda o meu trabalho a se manter independente por aqui. E também me siga lá no meu perfil do Instagram. Que é um link no bolso? Lady Snowblood é uma obra em mangá que foi relançada aqui no Brasil pela editora Panini completa em 4 volumes. Mas nada me tira da cabeça que a editora Pipoca Nanquim tinha algum interesse em relançar essa obra aqui também. Anteriormente a obra havia sido lançada pela editora Conrad com o título Yuki Vingança na Neve entre 2005 e 2006 e completa em 6 volumes. Essa obra vai nos contar a história da Yuki, sim, mas o que precisamos entender é que Yuki está lutando por uma luta que, em partes, não é dela, mas de certo modo pertence a ela também, pois o seu pai foi vítima de uma fake news acarretando a morte dele e do seu irmãozinho, e sua mãe foi abusada somente e violentada pelos responsáveis da morte do seu pai, que foram 3 homens e uma mulher. E isso acontece antes do nascimento de Yuki, pois a sua origem é fruto de um propósito, e esse propósito se chama vingança. Propósito, karma, fardo. Diferente do que é trabalhado pelo autor nessa obra, em Lobo Solitário, que também é desse mesmo autor, temos um significado diferente de vingança. Aqui, Yuki é gerada com o propósito de julgar aqueles que causaram a tragédia de sua família, incluindo sua mãe. Já em Lobo Solitário, o propósito de vingança de Itogami tem outro sentido, que se chama o Meifumado. Do japonês significa o caminho do mundo dos mortos, que também pode ser interpretado como inferno budista, ou também o caminho dos demônios e da condenação, e que faz muito sentido para a história que eu vou trazer aqui em qualquer momento, com certeza. O nascimento de Yuki se dá a partir do momento em que sua mãe acaba sendo presa por assassinato. Ato esse que é bem por conta de ela ter conseguido matar um dos responsáveis pela morte de seu marido. Na prisão, ela acaba se envolvendo com outros homens e consegue engravidar, dando então à luz a pequena Yuki, o que também acaba ocasionando em sua morte, por ter tido um parto bastante difícil, mas não sem antes de contar a sua história às suas companheiras de cela, que acabam tendo ligações futuras com Yuki. A primeira delas é a Otora-san, que é quem a adotou e contratou um ex-samurai para treiná-la. Desde os seus 5 anos, Yuki foi submetida a um treinamento árduo de resistência, sobrevivência e compreensão de noção do significado de punição, pois o fato de ela ser apenas uma criança não importava.
Ela precisava passar por tudo isso, pois ela tinha uma missão a cumprir. E quanto antes ela estiver pronta, mais rápida ela estará preparada para o mercado de trabalho. Para cumprir o propósito de vingança da sua família. A questão inicial sobre a exploração infantil de Yuki se encaixa sim em um contexto de infância roubada. A maturação precoce e a ausência de uma fase perdida de sua vida refletem um futuro nebuloso, tendo que se obrigar a obedecer aquilo que lhe é aplicado a ser feito. Não apenas por ser uma ordem de um superior responsável, mas porque o tempo urge e não há tempo a perder. Cada dia, cada hora, cada momento de aprendizado precisa ser absorvido e rápido. Essa adaptação ao mundo e nessa época em que a história é contada reflete muito nos dias de hoje, principalmente quando se trata de você ter que ser aquilo que sua família espera que você seja, aquilo que eles planejaram para que você seja, e não aquilo que você quer seguir. Meio confuso, né? Pois o seu sobrenome reflete aquilo que foi construído há gerações pelos seus ancestrais. E agora é a sua vez de ser esse personagem. Mas voltando, outra pessoa que será importante para os seus treinamentos é Kiko de Tajiri. Ela é líder de um grupo que são especialistas na arte de bater carteira. A habilidade é essa que, mesmo sendo vista como um ato negligente e absurdo, possui o seu código de ética que, sim, deve ser seguido à risca. Pois se você se utilizar da habilidade de uma forma que venha a manchar a ética que é carregada por esses batedores, você é punido. O negócio não é bagunça, e muito menos feito de qualquer jeito, pois como o nome diz, é bater carteira e não se aproveitar da situação para fazer isso de forma errada. Bem-vindo ao crime organizado. Pois além dos códigos de ética que precisam seguir, é necessário passar por um árduo treinamento de 6 meses, porém, Yuki só tem um. Ela se torna com o tempo excelente e habilidosa em tudo que ela faz. Além de uma ótima lutadora, ela é desenhista, faxineira, enfermeira, vendedora, empresária, sacerdotisa, mulher do conforto, se é que me entende, porém esse termo eu vou deixar para explicar mais pra frente. Outra pessoa que vai ser importante em sua saga é um homem que se chama Matsuimon, líder dos mendigos e fundador do sindicato dos mendigos. Exatamente. Da mesma forma que os batedores de carteira também têm os seus códigos de ética, os mendigos também têm o deles. Pois Yuki oferece dinheiro a eles para conseguir informações sobre os responsáveis pela morte de sua mãe, mas Matsuimon recusa dizendo que isso seria trabalho e não mendicância. Tudo o que envolve dinheiro como troca de favor é trabalho, portanto isso não condiz com o seu estilo de vida. Eles são mendigos e não trabalhadores de rua, mas aí você se pergunta, como que eles vivem então? Só lendo para saber, não dá para entregar tudo também, né galera? Mas alguém que os mendigos conseguem ajudar Yuki a encontrar é Gaikotsu Miyahara, muito famoso por ser um escritor de renome. As suas obras são todas aclamadíssimas pelo público literário, mas ele não vive só disso. Ele também é um golpista ferroviário e muito vida louca. E a ideia aqui é transformar a história da Yuki em um livro. E desse modo, a sua história ficaria famosa e chegará ao conhecimento dos responsáveis pela tragédia de sua família. E aqui, muitos vão pensar, ai Chaves, ela vai ter que dar pro velho pra convencer ele a escrever. Nada disso, pois além de ela conseguir convencê-lo a escrever a história sobre ela, os dois acabam desenvolvendo um vínculo de pai e filha. A reconstrução familiar de Yuki por aqui se vai dando por conta das pessoas das quais a ajudaram a completar seu objetivo. Otora-san foi a sua primeira mãe, a quem adotou. Kiko de Tajiri é a segunda. Gaikotsu Miyahara é um pai. Existe uma situação em que uma das suas missões em que Yuki acaba se deparando com uma criança com uma certa limitação mental e essa criança acaba testemunhando um de seus assassinatos. Yuki vê que ele não é uma ameaça e acaba poupando a sua vida. Esse instinto maternal de preocupação em que ela acaba externalizando lhe desperta uma espécie de instinto materno do qual ela nunca havia sentido antes. E mais adiante, Yuki acaba conhecendo a filha de um de seus alvos e também a salva de uma situação de ameaça grave. Um amor de irmãs. Essa reconfiguração familiar que vai se dando no decorrer da história nos diz muito sobre como uma família nem sempre será aquela que almejamos ter como em um comercial de margarina. Quer um exemplo? Meu pai biológico eu vi apenas 2 vezes na vida. Minhas figuras paternas são o meu padrasto, meu padrinho e o meu tio, que é pai da minha prima, que na verdade considero ela mais minha irmã do que minha prima, pois a gente se criou juntos, crescemos e aprendemos e descobrimos várias coisas que hoje a gente vive falando. Animes e mangás são uma delas. Inicialmente eu fui criado pela minha tia, que é a mãe dessa minha prima, que eu considero como irmã, e depois de um tempo voltei a morar com minha mãe biológica e meus outros irmãos, dos quais eu realmente sinto bastante falta. Mas na vida não se pode ter tudo.
e nem sempre é como queremos, mas sim como precisamos ser. This is the way. This is the way. This is the way. Agora entrando no tema que realmente explora o que mais chama a atenção e busca o seu público-alvo, a sexualização. Tanto Yuki quanto vários outros personagens masculinos e femininos têm relações com o erótico, com a valorização em forma de totem, com a brincadeira em situações de aventura, com o tiro ao alvo na flor, com locais frequentados pela elite de sua época que serviam como uma espécie de Sodoma e Gomorra capitaneada por qualquer marquês de Sade, e com a comercialização de itens de consolo, se é que me entende. Um deles é o monge chorão, que serve tanto para homens quanto para mulheres. Para elas, o formato já vem apropriado para uso imediato. Para homens, é só remover a cabeça do monge e fazer uso do mesmo, pois assim como Paulo Guina deixou Jailson, o monge chorão é o. Que delícia, cara! Outro item de consolo também são as madames bambu, que são uma espécie de naninha para pessoas solitárias que, ao dormir, se sentem mais confortáveis abraçados em alguma coisa. Da mesma maneira que você faz quando você dorme abraçado num travesseiro. E o bambu? E um outro método que pode-se dizer que se encaixa dentro de uma espécie de voyeurismo era o fascínio por imagens, fotografias e também de quem as fotografava, pois as imagens eram coletadas em situações de estupro, abuso sexual, e essa parte da história meio que nos torna cúmplices de seus fatos, porque além de estarmos testemunhando isso, também sentimos o prazer da vingança de Yuki através das páginas do mangá. A imagem chama a atenção, a beleza seduz. O sexo envolve e isso mexe com o nosso íntimo, nossos instintos e prazeres que não revelamos aos outros, mas que temos guardados para nós e utilizamos como válvula de escape. A sexualização explorada e aplicada na história como num todo se relaciona com o método de publicação dessas histórias, que era de uma revista semelhante à Playboy estadunidense. Sim, só que de mesmo nome, e eu também pensei nas mesmas questões extrajudiciais nisso. Era em sua parte histórias para homem ver homem pegando mulher ou mulher pegando mulher. Mesmo que vejamos o desenvolvimento sexual da Yuki ser mais explorado com mulheres do que com homens, e com isso precocemente acabarmos chegando à conclusão de que ela poderia ser homossexual ou bissexual, o que temos que pensar mesmo é o seguinte: tudo era parte do plano da Yuki no meio da sua jornada. Por mais que ainda tivessem momentos em que ela se sentia mais à vontade se relacionando com mulheres, ela também tinha momentos com os homens. O ano de lançamento da obra fala muito sobre o seu contexto, pois foi o início do auge das publicações eróticas. Não que antes já não tivesse, mas por conta da sua massificação comercial, isso foi ganhando outros métodos de se chegar ao público. Um exemplo que podemos trazer aqui é Canon, de Wallace Wood, que é uma obra que explora a vida de um espião que, além de ter que realizar inúmeras missões impossíveis, é aquele cara que pega a mulher mais gostosa e salva o mundo no último segundo. Sim, a obra era repleta de cenas de sexo, nudez feminina, com um mecanismo de motivação para consumo em massa, mesmo também de que em sua época de publicação estava acontecendo a Guerra do Vietnã. E esse tipo de material, sim, de certa forma, era um meio para se ajudar a aliviar a tensão dos soldados que estavam a caminho da guerra. Achou que eu divaguei? Não foi à toa, pois da mesma forma o autor também desvia o seu foco na história para expor sua crítica sobre a época das invasões anticolonialistas que aconteceram, sobre conceitos relacionados a questões étnicas e políticas, mesmo sendo para expor o que ele pensa ou acredita, apesar de sua precisão histórica não ser das melhores, mas ainda assim suas ideias funcionaram e muito, não só como um meio de chamar a atenção do seu público, mas também de problematizar situações que quase não eram exploradas da mesma maneira que foram nessa obra. Como, por exemplo, o fato de o autor encontrar até mesmo a oportunidade de explorar questões sobre o comportamento transvestido diferente da orientação trans ou da personificação drag. E quando falei sobre o fato da personagem Yuki também ser boa como mulher de conforto, era exatamente isso que eu falava. Por mais que esse termo se encaixa mais em uma época em que as mulheres eram exploradas sexualmente e carregavam esse nome, bem como é descrito no manhwa Grama, Yuki era o conforto desses soldados, que ali iam para se aliviar de uma tensão maior que as aguardavam futuramente. Pois assim como foi com a filha de um sacerdote, da qual Yuki deu a ela o último momento de felicidade e conforto, e após isso ela acabou morrendo, quem dirá que o último momento de um desses soldados que levaram essas histórias não foram lendo uma história sobre Yuki e sua vingança na neve. Bem galera, essa é uma obra que, na minha opinião, subverte muitos conceitos sobre o tema vingança e que enriquecem ainda mais as ideias que permeiam essa obra.
Política, corrupção, fake news, erotismo e debates sobre sexualidade são assuntos difíceis e que, por conta de muita gente não ter coragem, capacidade ou argumento suficiente para falar sobre, acabam se tornando tabu. Vamos evitar que isso aconteça e se aprofundar ainda mais nesses assuntos para entender por que as pessoas têm tanta dificuldade em encarar obras e assuntos que, aqui, são explorados e explicados pelo viés do autor. Mas agora me diga, existe a possibilidade da pornografia ser um mecanismo de heroísmo no nosso mundo? Confiram esse vídeo que fiz sobre a obra gigante de Hiroya Oko, ou também tem esse outro vídeo falando sobre quanto tempo uma música precisa ter, ou esse também sobre a banda Placebo e a androginia musical protagonizada por Brian Molko. Muito obrigado por verem o vídeo até aqui, vejo vocês na próxima, beijo bela, abraço fera e tchau! Hoje eu vou bater uma zinha.